Vamos para a nossa reflexão de hoje. Como vencer a tentação de pecar com o uso indisciplinado da língua? Como vencer a tentação de pecar com o uso indisciplinado da língua? Quarto lugar, como não pecar com a língua? Como vencer essa tentação? Seja uma pessoa otimista e pense sempre de forma positiva. Seja uma pessoa otimista e pense de forma positiva. Nunca seja um mensageiro do caos. Se você for lá em Mateus, capítulo 5, você vai ler Jesus dizendo assim, olha, ame os seus inimigos e ore por aqueles que perseguem você. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que perseguem você. Preste atenção, isso é poderoso, isso é extraordinário. Isso não entra na cabeça daquelas pessoas que não conhecem o Evangelho ou que não vivem de acordo com os princípios do Evangelho. Como pode amar os inimigos? Orar por aqueles que não gostam da gente, que nos perseguem? Deixa eu explicar para você. Sabe por que Jesus mandou a gente amar os inimigos? E orar por aqueles que nos perseguem, que não vão com a nossa cara, que não gostam de nós? Sabe por quê? Porque Jesus pensava de forma positiva e olhava para as pessoas de forma positiva. Só ora pelo perseguidor, só ora por aquele que o persegue quem é capaz de acreditar na mudança, na transformação, na libertação, na salvação desta pessoa. Só ama o inimigo quem pensa de forma positiva em relação ao inimigo. Jesus tinha esse olhar positivo. Jesus olhou para a mulher samaritana e não a viu apenas como uma prostituta. Ele olhou para ela de forma tão positiva que ele pensou assim, se eu tocar essa mulher e essa mulher for curada, liberta, restaurada, ela vai ser a maior missionária em Samaria, ela vai ser uma grande evangelista em Samaria. Jesus olhou para Saulo e não o viu apenas como um assassino, ele o viu como um cara que poderia ser liberto, transformado e um grande mensageiro, um grande apóstolo. Quando Jesus olhou para Pedro, ele não o viu apenas como um pescador analfabeto, sem possibilidade alguma de vencer na vida. Não, quando Jesus olhou para Pedro, ele viu em Pedro um grande potencial e ele pensou, se esse homem for liberto, curado, sarado, ele vai ser um grande pescador de vidas, de almas. Ou seja, Jesus olhou para as pessoas com um olhar positivo e otimista. Como é que você tem olhado para as pessoas? Como é que você tem olhado para os seus inimigos, para aqueles que perseguem as pessoas problemáticas dentro da sua própria família? Veja só, quem tem um olhar positivo, quem pensa de forma positiva, quem é otimista em relação às pessoas, não falam, não condenam, não destrói, sempre acreditam na possibilidade da mudança das pessoas e por isso declaram bênção, profetizam libertação, transformação e mudança de vida. Pense de forma positiva. Viva de forma positiva, haja de forma positiva, fale de forma positiva. Número 5. Como vencer a tentação de pecar com a língua? Quando for tentado a usar sua língua para o mal, pergunte para si mesmo, em meu lugar, o que faria Jesus? Em meu lugar, o que faria Jesus? Você acha que Jesus aceitaria uma fofoca, ouvir uma fofoca? Você acha que Jesus aceitaria os fofoqueiros se proliferando próximo dele? Você acha que Jesus aceitaria que um discípulo viesse a ele falando mal do outro discípulo, difamando, condenando, maldizendo? Não. Jamais Jesus permitiria esse tipo de comportamento. Jamais Jesus permitiria esse tipo de comportamento. Em sexto lugar, como vencer a tentação de usar a língua de forma errada? Quando alguém trouxer um problema de um irmão com a intenção de difamar, pergunte: quanto tempo você já orou por esse irmão? Você já conversou com ele tentando ajudá-lo?
Se você estivesse no lugar dele, gostaria que alguém espalhasse seu problema? Vou repetir porque isso é muito sério. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil dentro e fora da igreja. Quantas pessoas vêm se deixando dominar por um espírito de fofoca, maledicência, de perturbação verbal, não é? Então, preste atenção. Quando alguém chegar perto de você para falar assim no pé do ouvido de uma outra pessoa, faça 3 perguntas. Quanto tempo você já orou por esse irmão? Você já conversou com esta pessoa tentando ajudá-la? Se você estivesse no lugar desse irmão, você gostaria que espalhassem o seu pecado, o seu problema para todo mundo? Em 7º lugar, como não pecar com a língua? Discirna o tempo de falar e o tempo de ficar calado. Augusto Cury diz uma coisa muito interessante. Há momentos que o silêncio é a oração do sábio. Eu gosto disso. Há momentos que o silêncio é a oração do sábio. Veja o que a Bíblia diz em Tiago 1:19. Pronto para ouvir e tardio para falar. Ei, uma pergunta. Quantos ouvidos Deus te deu? Quantos ouvidos Deus me deu? Quantos ouvidos Deus nos deu? 2. Quantas bocas? 1. Por quê? Para você, eu, nós ouvirmos, no mínimo, o dobro do que falamos. A maioria fala mais do que ouve. E enquanto você fala, enquanto eu falo, nós não aprendemos nada. Quando eu falo, eu não aprendo nada. Quando eu ouço, eu aprendo muito. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 15:23. A palavra dita a seu tempo, quão boa é. E em Provérbios 17:28 diz que até o tolo, quando se cala, se torna, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. 8º lugar, como vencer a tentação de pecar com a língua? Desenvolva o hábito de ser grato sempre. Desenvolva o hábito de ser grato sempre. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Está chovendo? Dá graça, irmão. Está calor? Dá graça, irmão. Furou pneu? Dá graça, porque de repente Deus está levando você de um acidente. Ou quer que você evangelize o borracheiro. Dá graça, irmão. Entendeu? Tem carne, dá graça. Só tem ovo como de mistura, dá graça, irmão. Só tem arroz, feijão e banana, dá graça, irmão. Em tudo dá graça. Sabe por quê? Porque Deus nos ensina em todas as situações. Ou seja, as circunstâncias da vida servem para nos amadurecer e nos fazer crescer, nos ensinar lições que de outra forma não aprenderíamos. Viva com sentimento de gratidão, com espírito de gratidão. Vou dar uma lição de casa para você. Pega um papel e escreva 50 motivos para agradecer. Escreva 50 motivos para agradecer. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, se você não tiver nenhuma bênção para contar, conte as batidas do seu coração. Se você não tiver nenhuma bênção para contar, conte as batidas do seu coração. Olha, quantos motivos nós temos para agradecer, não é? Eu agradeço pela minha visão. Eu agradeço pela minha fala, eu agradeço pela minha audição, eu agradeço pelo meu olfato, eu agradeço pelos movimentos do meu corpo, eu agradeço pelo meu filho, pela minha filha, pelos meus filhos, eu agradeço pela minha esposa, pelo meu casamento, pela minha família, eu agradeço pelo sol que brilha maravilhosamente hoje, eu agradeço pelo meu trabalho, eu agradeço pela água, certo? Eu agradeço pelo café, eu agradeço pelo tablet que me ajuda como uma ferramenta, eu agradeço pela Elisama, pelo Claudivan, pelo Wagner, eu agradeço por todos que cooperam, que trabalham. Olha só quantos motivos nós temos para agradecer, gente. Pessoas gratas, elas usam a sua língua muito mais para o louvor e glória do nome do Senhor do que para qualquer outra coisa. Então, preste atenção. Em 9º lugar, como vencer a tentação de pecar? Como vencer a tentação de pecar com a língua? Faça da sua língua um instrumento a serviço de Deus. Faça da sua língua um instrumento a serviço de Deus. Olha o que está escrito no Salmo 119, verso 172.
A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justiça. Guarde esta frase: o amor deve ser o controlador de todas as nossas palavras. O amor deve ser o controlador de todas as nossas palavras. Faça da sua língua um instrumento a serviço de Deus. Sabe, às vezes pela manhã, no meu devocional, vem assim no meu coração o desejo de pegar o meu celular, gravar uma oração para alguém, tá? E enviar. Outro dia, um grande amigo que todos vocês conhecem, eu estava orando e senti no coração de mandar uma oração para essa pessoa, meu amigo, um pastorzão. Quando eu mandei a oração para ele, ele mandou uma resposta e deu a entender que ele precisava naquele dia, naquele momento, de ouvir aquela oração. Um dia eu peguei o meu celular e aí eu mandei uma mensagem para cada líder da nossa igreja, uma mensagem de motivação, de incentivo, de reconhecimento. Outro dia alguém me mandou uma mensagem, uma oração tão linda. Use a sua língua para a glória de Deus e para edificar pessoas. Quanto vale uma mensagem no momento em que você está no deserto, no vale, no momento de batalha? Olha, use a sua língua como um instrumento a serviço de Deus. Olha que curioso. Você sabia que para a galinha parar de destruir os próprios ovos é necessário queimar o bico dela? Tem muitos irmãos que precisam ter o bico queimado, gente. Presta atenção, eu vou repetir isso aqui é engraçado, mas é verdade, não é? Você sabia que para a galinha parar de destruir os próprios ovos é preciso queimar o bico dela? O que Deus fez com o profeta Isaías quando, lá no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, ele diz: ai de mim que vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros. Sou um homem de lábios impuros. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem a um serafim, para que esse serafim pegasse uma brasa viva tirada do altar e queimasse o bico do profeta, os lábios do profeta. Presta atenção, que o Espírito Santo trabalhe em mim e trabalhe em você. E se for necessário que venha esta brasa, que é a palavra de Deus, e queime a nossa boca, purificando nossa maneira de falar. Número 10. Como vencer a tentação? Como vencer a tentação de pecar com o uso da língua? Toda vez que você for tentado a falar mal de alguém, lembre-se do que Jesus disse: amem seus inimigos, orem por aqueles que perseguem você. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do Pai que está no céu. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe aqui embaixo o que esta palavra significou para você. Escreva aqui embaixo o que esta palavra, aonde ela tocou o seu coração. Escreva aqui embaixo aonde você realmente foi pego e em que você precisa melhorar. Deixe a sua palavra, seu testemunho, sua sugestão, sua pergunta aqui embaixo.